foco que Deus quer falar, né? Então eu deixei a critério dele. Eu creio que Deus colocou uma mensagem gloriosa no coração dele para falar para nós aqui nessa noite, nessa tarde. Amém? Eu cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Vamos orar? Nós estamos aqui numa tarde maravilhosa para escutar a palavra de Deus. E sem a palavra de Deus nós não somos nada. Nós temos que viver com a palavra, escutar a palavra, ouvir a palavra, não deixar de escutar a palavra de Deus, porque é ela que nos sustenta. Porque pela palavra de Deus que eu ainda estou por aqui. Porque senão eu já não estava mais aqui. Então vamos orar e vamos prestar atenção na palavra de Deus. Pai nosso Todo-Poderoso, Senhor Jesus, nós te pedimos, Senhor, cada um de nós, Senhor, escutar a palavra de Deus, porque a palavra, Senhor, é que nos guarda, é que nos sustenta, Pai. E abençoa cada um de nós que estamos aqui. Abençoa, Senhor, o preletor da palavra que vai dar a tua palavra, Senhor. Abençoa o nosso diretor, que é o pastor Isaías, a nossa irmã Miriam, que está na frente desse trabalho. Abençoa a saúde para eles, Senhor. E cada um de nós, Senhor, que nós podemos estar aqui, Senhor, na tua presença para te louvar e para te agradecer. Em nome de Jesus. Podemos sentar, meus irmãos. Prazer muito grande poder estar aqui uma vez mais nessa santa igreja. Quero agradecer ao convite que nos foi formulado pelo pastor Isaías, pela permissão do pastor Zilmar, que mais uma vez carinhosamente nos recebe aqui com a Inês. Mais um pouquinho trazer a carta de mudança, né, pastor? Amém. Falta pouco. Já era para ter feito. Olha aí, ó. O convite desse aqui é irrecusável, né? Mas eu agradeço ao senhor, pastor, muito obrigado pelo carinho que sempre nos recebe, pastor Carlinho, amigo. O amor meu e Carlinho já é um amor antigo, né, cara? 20 anos atrás, lá de Itajaí, da primeira vez que eu morei aqui em Santa Catarina, ele dirigiu a congregação e sempre cooperava lá quando podia. Fico feliz em ver Deus atuando no seu ministério, né? É uma alegria muito grande quando a gente vê os nossos irmãos tendo projeção no reino. Acontece isso porque é o tempo deles, né? E a gente deve orar a Deus e agradecer por tudo. E eu louvo a Deus por estar aqui, nessa igreja, que é uma referência não só no Brasil, mas em todo o mundo, né, com relação ao Evangelho. Eu me sinto um privilegiado de estar aqui. Quero parabenizar aos irmãos da terceira idade. Eu não sei, terceira idade é depois de 60 ou 65? 39, né? Depois de ser avô. É mesmo? É por semana que vem eu faço 60. Então eu estou ganhando um presente. Vou ministrar para o pessoal da minha turma agora, né? Aí que bom. É a primeira vez que eu trago uma mensagem para o pessoal, vou falar velho, né, irmão? Velho é o diabo. É um pessoal experiente. E é exatamente sobre isso que nós vamos tratar aqui nesta tarde. Eu não vou pregar. O pastor Isaías falou que eu vou trazer uma mensagem. Eu pedi a Deus, vou trazer um bate-papo aqui com os irmãos, o pessoal da minha turma. Vamos ver o que o Senhor tem preparado para nós. Eu quero usar dois versículos de um texto que sempre é aplicável, né? Quando tem uma reunião com as pessoas de mais experiência, os sêniores, que está lá no Salmo de número 92. Todo mundo já sabe de cor e salteado, né? Que diz esse salmo aí lá no finalzinho. Salmo 92, que é um cântico, é um hino de gratidão a Deus, é um salmo de cântico para o dia do sábado, né? Bem propício. E lá no capítulo 22, 92, então lá no versículo 13 e 14, diz assim:
plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos e serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Se você depois com mais calma ler esse salmo a partir do versículo 1, que o Senhor vai fazer essa mesma aplicação sobre o ímpio, que também é semeado, mas ele, quando crescer, ele vai ser cortado. Mas aqueles que são plantados pelo Senhor, a palavra de Deus diz que quando estiverem com mais idade, nós vamos estar diz assim, olha, os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos atos do nosso Deus. Na velhice ainda, eu tive o cuidado eu sou professor de seminário, a gente é estudante de hebraico e grego também, eu fui lá no original para ver o que significava essa tradução. Para a nossa Bíblia foi colocado na velhice. Aí eu fui ver, mas será que está escrito que era na velhice mesmo? Eu fui lá ver, e não está escrito velhice, olha, sabe o que está escrito lá? Quando você estiver com cabelos brancos, então pode ser avô mesmo. O irmão aí acertou, um revelamento aí. Cabelos brancos. Então não precisa necessariamente ser uma pessoa idosa, né? Que mais diz ainda? Darão frutos, serão viçosos. Aí eu fui ver, será que é viçoso mesmo que está escrito lá? O que é uma coisa viçosa? Vamos perguntar para o texto. O que é uma coisa viçosa? É uma coisa que brilha. O que é que fazia o rosto das pessoas brilharem quando elas chegavam nas casas de um anfitrião no Antigo Testamento? E no Novo Testamento a gente já vê o que aconteceu com Jesus. Eles passavam azeite, pastor. Eles passavam azeite no rosto, para o rosto ficar brilhando. Você se lembra de Jesus quando chegou na casa de Simão? E aquela mulher pecadora, fez tudo que aquele religioso não fez. Jesus disse: eu cheguei na tua casa, Simão, você está de biquinho fazendo ciúminho, porque tudo que você não fez, ela fez. Ela está beijando meu pé desde a hora que eu cheguei aqui. Ela me ungiu com óleo, me abraça, me enxugou, né? Então era um protocolo para se receber as visitas. Passava-se óleo para o rosto ficar brilhando, além de dar uma bênção também. Então uma pessoa, ela chegava na casa de alguém, a primeira coisa que o anfitrião fazia é que a sua presença na minha casa traga bênção e que a sua saída leve bênção. Aí ele lavava os pés e passava o óleo no rosto da pessoa, para que ficasse viçosa. Então aqui está dizendo que as pessoas, mesmo quando tiver com o cabelo branco, elas darão frutos e estarão ungidas, olha só, e vigorosas, né? Vigoroso, eu fui procurar ver, é verde, porque a planta, quando ela não está mais dando fruto, ela fica seca, mas quando ela ainda está viva, está produtiva, as suas folhas e seus galhos são verdes. Então vamos fazer uma tradução lá do original aqui agora. Olha como é que chama, dá outra visão aqui para nós. Os que estão enraizados na casa do Senhor, eles vão florescer nos atos do nosso Deus. Quando tiverem cabelos brancos, darão frutos e estarão cheios de óleo, estarão ungidos e com as folhas verdes. Olha que coisa linda, irmão. E é dentro desse pensamento, dentro dessa perspectiva bíblica, que nós vamos caminhar hoje. Nós vamos falar sobre uma jornada de um cereal muito conhecido na Bíblia, que é o trigo. Se a gente está falando de germinar, florescer, dar fruto, ter óleo, nada melhor do que falar do trigo, que é um cereal muito bem conhecido. Eu quero usar um texto também de Mateus 13, 24 em diante. É um texto bem conhecido, inclusive está inserido no capítulo 13 de Mateus, que é o capítulo da semeadura. Jesus usa todo esse capítulo para fazer uma comparação entre o reino de Deus, e a vida cotidiana que a gente conhece. Jesus nunca ensinou alguma coisa para a gente não entender nada.
É bem verdade que algumas vezes ele falava parábolas para que os religiosos não entendessem, para se cumprir a profecia lá de Isaías, né? Vocês olhando não verão, ouvindo não escutarão, porque Jesus ele ocultou os mistérios de Deus aos sábios e entendidos e revelou aos pequeninos. Coisa linda. Então vamos lá, Mateus 13, 24 em diante diz: propôs-lhes outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo, mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, o Senhor não semeou ali no teu campo boa semente? Por que então nasceu o joio? E ele lhe disse: rapaz, um inimigo fez isso. E os servos lhe disseram: o Senhor quer, pois, que a gente vá lá e arranque tudo? E ele disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixa crescer ambos juntos até a ceifa. E lá na ocasião da ceifa, tirei aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Escute aqui, irmãos. Eu estou aqui diante de irmãos altamente preparados e fundamentados na palavra. Quando a palavra de Deus ela não tem uma interpretação feita nela, eu posso dar o sentido, procurar dar o sentido que vai melhor atender aqui as regras da interpretação. Agora, nós temos alguns textos na Bíblia que já estão interpretados. E quem interpretou esse texto aqui? O próprio Jesus. Então não tem mais outra interpretação que Jesus já interpretou. Concorda comigo? Onde está essa interpretação? Está na sequência do versículo 36 ao 43. Porque quando Jesus contou essa parábola, muitos não entenderam, inclusive os discípulos. Chegando em casa, na hora de comer, na hora do lanchinho, aquele bate-papo da sopa, vai ter daqui a pouquinho, começaram a conversar. Por que foi que o Tarante falou? E Jesus, nesse momento, assim, os meninos perguntaram aos discípulos: Senhor, nos explique a parábola. Olha só, para perguntar. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. Então Jesus vai explicar. Se Jesus explicar, não tem outra interpretação. Então vamos ver o que Jesus diz que representa essa parábola aqui em cima. E ele respondendo disse: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o quê? O mundo. Campo não é igreja, não. Campo não é igreja. O campo é o mundo. Jesus está dizendo: a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus já interpretou. Ele está dizendo que o campo onde foi semeado é o mundo. Então eu entendo aqui, irmãos, que não é só na igreja que tem gente de Deus, não. Tem muita gente que é de Deus que está fora da igreja. E tem outro problema nisso aí, se não é só na igreja que tem gente boa, é que na igreja também tem joio, infelizmente. Então, na igreja tem tudo, inclusive trigo, e no mundo tem de tudo, inclusive joio. Olha que coisa louca. Jesus está dizendo que o campo é o mundo, e o mundo foi semeado com a palavra de Deus. Então, muitas vezes a gente se acha: eu sou. Não, irmãos, o Senhor tem os dele. Me chama a atenção quando Jesus estava
para celebrar a última ceia, e ele chama os discípulos. Onde é que a gente vai celebrar a ceia? Os discípulos não sabiam. Aí Jesus falou assim: vocês vão entrar na cidade? Cuidado que é um rapaz que vai passar com um cântaro na cabeça. Ele vai mostrar para vocês onde é. Quem é esse personagem, Galinho? Eu acho que Jesus é uma daquelas visitas. Olha, eu estou para. Você tem alguma coisa para alugar? Rapaz, tem um negócio aqui. Eu costumo ir buscar água aqui para hora. Então Jesus já tinha lá uma conversa com alguém que não era com os discípulos. Então o Senhor, irmãos, o reino de Deus, o Evangelho, ele existe não é para condenação do mundo, mas é para salvação do mundo. O Senhor não tem prazer nenhum na morte do ímpio, mas que todos venham se arrepender dos seus pecados. Não estou dizendo com isso que no final de tudo o Senhor é gente boa e no final ele vai pegar o pecado de todo mundo. Não, está escrito aqui, Jesus disse que no final aqueles que causam escândalo serão colhidos e serão lançados no fogo. Ato contínuo. Quando a gente vem para uma reunião, eu sinceramente, irmãos, a gente gosta muito de pregar para a igreja cheia. Quem é que não gosta? Mas eu sou pregador de porão de navio. Às vezes só tinha um ou dois lá para me ouvir. Então eu estou bem acostumado com pouca gente, com muito bênção. Quando a gente ouve o Evangelho, a gente comete um erro. Até quando a gente está lendo. Por exemplo, se eu lesse essa parábola aqui que Jesus contou, eu, como ser humano, eu já ia dizer: isso aqui se aplica a um camarada que eu já até sei quem é. Ele precisava ouvir isso aqui. Ele é o joio. Irmão, presta atenção. O Evangelho não tem efeito nenhum se primeiro não fizer efeito em mim. O Evangelho não é para você, é para mim. Eu só posso pregar para você o que eu vou pregar aqui se esse Evangelho já fez efeito em mim, se estiver fazendo efeito em mim. Jesus não fala com quem não veio, ele fala com quem está presente. E é bem verdade que todos nós aqui temos um candidato a ser joio, não seja hipócrita, né? Você também tem. Fulano poderia estar aqui, que ele não fala de joio, né? E a gente já tem a classificação de joio. Joio tem que ser assim, assim, assim. É aquela pessoa que aparenta ser sem ser. A gente tem. Mas vamos seguindo. Na lavoura à mesa, então, esse trigo, o trigo vai nos dar muitas lições. E veja que desde Gênesis capítulo 14, quando o Melquisedeque se apresenta para Abraão, e é um episódio assim bem emblemático da Bíblia, porque a gente vai ver uma aliança com pão e vinho no Antigo Testamento, porque o Melquisedeque leva pão e vinho para celebrar uma aliança com Abraão. E é a primeira vez que é mencionada essa questão de aliança lá no Antigo Testamento. O pão aparece ali, né? Mas o pão, ele faz parte da nossa alimentação desde sempre, né? Um dos alimentos mais comuns dos nossos lares. A gente tem pão nos sacrifícios lá de Êxodo, lá se você ler capítulo 25. Nas outras ofertas também entra o trigo. Nas igrejas nós temos a presença do pão na ceia também. Então, quando você lê a Bíblia, todas as vezes que tem abundância de pão, fala da bênção de Deus. Quando se fala da escassez do pão, fala que Deus tirou a mão. Então, falta de pão é maldição, presença de pão é bênção. Quando a gente lê o livro de Ruth, havia fome na terra, lá em Belém, lembra? Aí aquela família sai de lá, Elimeleque, vai a sua esposa, e os dois filhos, Maom e Quilion. Agora faltou pão na casa do pão, né? Em Belém, coisa tremenda. Mas faltou, porque o povo estava em desacordo. Você vai ver lá em Juízes, vai dizer por que a bênção de Deus, a mão de Deus foi retirada. Porque naquela época não havia rei Israel, cada um fazia aquilo que queria. Uma época bem parecida como essa que nós estamos vivendo. Então, falta de pão representava a maldição de Deus, e a presença do pão representava a fartura. Temos alguns versículos, Joel 2,24 diz assim: livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias, e chamarei o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. É bênção, né? Está lá em Ezequiel 36:29. Também as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de azeite. Joel 2,4. Bênção de Deus. Mas existe um longo caminho, irmãos, para que o trigo deixe de ser trigo e se transforme no pão.
O reino dos céus mesmo é semelhante a um homem que semeou. Nós acabamos de ver aqui. Jesus fala lá em João, que tem um versículo lá no capítulo 12, se o grão de trigo caindo no chão não morrer, fica só, mas se for plantado ali, se morrer, dará muitos frutos. Eu não sei se você sabia, Jesus mesmo se considerando um trigo, né? Eu fui fazer uma pesquisa para saber quantos tipos de grão de trigo existem. Descobri que são 30 mil tipos de trigo. 30 mil? Sim, mas dos que podemos comer, somente 6 que se podem comer. Então, 30 mil, né? E o maior concorrente do trigo se chama joio. Agora vamos ver algumas características desse joio. Você já deve ter ouvido, mas vamos relembrar. O joio, ele é conhecido como cisânia, é um termo científico dele. E também, às vezes, ele é conhecido como trigo bastardo. É um trigo que não é trigo, só tem cara de trigo. Agora, olha como o joio é esperto, porque o trigo, quando ele é plantado, as raízes dele, elas ficam assim mais superficiais. E o joio, ele tem as raízes que vai enrolando na raiz do trigo. Por isso que o pai de família falou assim, não vai arrancar não, porque na hora que vocês forem arrancar, o joio é esperto, ele fica sugando os nutrientes do trigo. E as raízes do joio são mais profundas, ele enrola na raiz do trigo. E talvez seja por isso, irmãos, que tem tanto crente enrolado com joio por aí. Quando a gente vê até esse negócio de raiz enrolar, tem muito crente que está embolado e está enrolado mesmo, porque se juntou com alguém que parece ser, mas não é. Tem características, mas não tem essência. O joio, durante o seu crescimento, então ele enrola as suas raízes. Outra característica é que a haste do joio, né, ela é rígida. Quando bate o vento, o joio continua duro. O trigo não, quando bate aquele vento no trigal, ele faz tipo uma onda assim, ele é flexível. Olha que coisa, que aplicação bonita que poderíamos fazer aqui, né, para a nossa vida. Outra coisa também interessante, que quando o trigo está no ponto de produzir, ele muda de cor, ele se transforma, ele fica dourado. O joio continua verde. Quando o trigo frutifica, ele abre uns bracinhos assim, e as sementinhas dele, elas se espalham em várias carreirinhas, todas uniformes. O joio, ele abre um bracinho todo embolado e ele produz umas coisas que não prestam para nada. Se alguém que é plantador de trigo, inadvertidamente, sem pesquisar, sem perceber, ele colher joio junto com o trigo e moer junto, e alguém comer aquela massa, pode até morrer. Você sabia disso? Você sabia que existia uma lei entre os romanos, na época de Jesus e até anterior a Jesus, que quando alguém invadia, se os romanos invadissem um país, que eles eram um grande império conquistador, quando eles invadiam um país, era proibido semear joio no campo do inimigo, porque você ia levar desgraça para lá. Então joio é uma desgraça. O secundário, que é esse joio, sempre vai querer atrapalhar o principal, que é o trigo. Mas Jesus disse, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só, mas se morrer, dá muito fruto. Então, meus irmãos, os empregados muito bem intencionados, mas Senhor, deixa a gente arrancar, Eu fico vendo, fazendo uma aplicação para nós somos igreja, irmão, só tem pessoal já cascudo, pessoal já bebido, que não trabalha com qualquer coisa. Quando eu vejo esse pessoal que teve a notícia de que tinha joio e foi direto para o pai, eu acho interessante os pronomes que são usados na Bíblia, né? O pai de família, que coisa bonita. Não era qualquer um, era o cultivador, não, era o pai. E Jesus está falando, então quem é esse pai? E esses empregados muito bem intencionados, quero deixar bem fixado aqui, chegaram lá, mas Senhor, o Senhor plantou coisa boa, como é que nasceu coisa ruim? E na nossa vida é assim, né, irmãos? Para que a gente tenha coisas boas, a gente tem que
plantar, tem que regar, tem que cuidar. Agora, a coisa ruim nasce rápido. Não precisa plantar joio, ele nasce sozinho. Onde tem trigo, ele aparece do nada. Mas esses homens muito bem intencionados que trabalhavam no campo, Senhor, deixa a gente arrancar. Eu classifico esse grupo aqui como os chamados os xerifes dos trigais. O senhor não está vendo não, pastor? Pelo amor de Deus! Até quando eu ia maturar isso? Arranca! Não! Calma! O problema dessa juventude, quando eu falo juventude, eu não estou falando de jovem de idade, não, é juventude de maturidade, tá? Maturidade espiritual. É achar que as coisas têm que ser feitas no supetão. Não é assim que funciona aqui, não. Não é assim. Arranca! Mas aí o pai de família vai falar assim, não é escrito isso no texto, mas deixa eu desdobrar o que passava no coração daquele pai de família. Ele pode ter dito o seguinte, não vai arrancar não, porque na muito boa intenção de vocês, nesse juízo humano falho de vocês, nessas perigosas avaliações que vocês só veem pelo que está de fora, mas não vê o que está dentro, naquele afã de você achar que é o xerife do trigal, o xerife do trigal de Jeová, ainda dá até o nome para ele, a gente pode cometer um grande erro, irmãos, que é justamente arrancar o bom junto com aquilo que está ruim. E quantas famílias a gente já não viu na igreja, e por causa de um filho que estava com problema, alguém de forma impensada tomou uma decisão, aí arrancou o menino e foi a família inteira embora. Arrancou o joio, mas o joio está grudado, vai todo mundo. Ao passo que, se a gente esperar a hora certa, as coisas vão dar tudo certinho, né? E agora preste atenção, que coisa tremenda. Nas leis da botânica, que são as leis que regem a botânica, a ciência que estuda os vegetais, lá está escrito o seguinte: joio, ele nasce joio, cresce joio e morre joio. O trigo, ele nasce trigo, se desenvolve como trigo e morre trigo. Só que para o pai de família, irmãos, é diferente. Se na botânica diz que o joio nasce joio, vive joio e morre joio, para o pai de família, que é o nosso Deus, o joio pode nascer joio, viver joio, mas pode ter um encontro com a palavra e se transformar em trigo. É por isso que ele não pode arrancar. Só que o problema é o seguinte, irmãos, que esse pessoal, o xerife do trigal, é muito mais fácil a gente arrancar do que tratar. É mais fácil chegar com aquela patrola, não sabe o que é patrola, né? É melhor passar a patrola, acaba logo essa desgraça, logo aí todo mundo ficar livre disso. É mais fácil fazer isso do que abraçar. É mais fácil pegar a foice e dar bem no pescoço, vai embora, miserável, do que perder um tempo. É mais fácil fazer isso. E esse pessoal xerife do trigal, irmãos, quanto mais sangue eles vêm escorrendo para eles, é melhor. Mas o pai de família diz: não arranque. Vocês vão causar uma crueldade. E ele diz: deixa crescer junto. E naquele dia, meu irmão, aquele dia ninguém vai escapar. Naquele dia, os anjos mesmo virão e vão fazer a separação. O trigo vai para o celeiro e o joio será queimado. Assim como a perspectiva do pai de família tem de que o joio possa se transformar em trigo, irmãos, existe um outro perigo, que nesse trigal, e a gente infelizmente tem visto isso, irmãos queridos que começaram como trigo, se desenvolveram como trigo, e passou um tempo, viraram joio. Isso é que é triste, né? A gente vê em Apocalipse 2:10, quando aquela carta para a igreja de Éfeso foi escrita, há uma recomendação para aquela igreja: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A essência de um trigo, irmãos, ela é gerada
quando nós andamos na contramão da religiosidade e atendemos às necessidades daqueles que estão caídos no caminho. Nós estamos falando aqui, nós como, eu já também sou agora, terceira idade, tá? Feliz da vida igual vocês, top, né? Então eu estou falando aqui, nós como pessoas de cabelo mais com as canas aparecendo, nós temos essa essência de trigo e ela é gerada em nós quando nós andamos na contramão da religiosidade. Com base em que o irmão Taranto fala isso? Então vamos lá, é um estudo. Vocês estão recebendo aí? Tranquilo? Amém? É um estudo, né? Vamos viajar na Bíblia. Pode Bíblia? Quem que não vai de Bíblia? Lucas capítulo 10. Mas tem uma passagem tremenda ali. Jesus está trazendo tinha acabado de mandar os seus discípulos, 70 discípulos de 2 em 2, e eles viram coisas tremendas, raio caindo, cego vendo, leproso sendo limpo. Chegaram a Jesus, olha, até os demônios no sujeito. Jesus, para, bota a bolinha embaixo. Eu bem vi que Satanás caiu igual um raio lá no céu. Mas não fiquem alegres não, porque os demônios estão sujeitando a vocês. Isso é poder de Deus mesmo, isso vai acontecer. Estejam mais preocupados e felizes, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Oh, coisa linda, né? E aí, ato contínuo, a Bíblia diz que tem um doutor da lei lá só ouvindo, e ele pegou e falou assim: não sei o que, disse que eu Messias. O que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Eu já sabia a resposta, mas queria testar Jesus. Jesus falou assim: a lei você conhece? O que você faz? Tem guardado a lei. O que diz a lei? Mas eu sobre todas as coisas, com todo o meu entendimento, com toda a profundeza do meu ser, de amar o próximo como a mim mesmo. Aí Jesus: muito bom. Continue fazendo assim, e você vai ter a vida eterna. E a Bíblia diz: e ele, querendo se justificar, fez outra pergunta: e quem é meu próximo? Irmãos, abre parênteses. Todas as parábolas que Jesus conta depois de uma conversa com alguém, esta parábola só tem significado para ser aplicado naquela pergunta que foi feita. Qual foi a parábola que Jesus contou depois que o doutor da lei perguntou quem era o próximo dele? É aquela: descia o homem de Jerusalém para Jericó, um caminho de descida, né? Caminho de descida, uma estrada perigosíssima chamada Estrada da Morte. E ali ele foi pego, tiraram o dinheiro dele, roubaram, espancaram, deram paulada, apedrejaram, não sei o que fizeram com ele. Mas a Bíblia diz que Jesus disse que ele ficou meio morto. Meio morto é meio vivo, concorda? Eu não sei se está morto ou se está vivo. Com certeza devia ter sangue em volta. E aí ele começa a contar a história, né? Ocasionalmente descia, presta atenção nos verbos. Eu ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote. Quer dizer, eles vinham pelo mesmo caminho do camarada que foi espancado. Ele vinha de Jerusalém para Jericó. Está lá caído, e vem dois religiosos. Primeiro o sacerdote, pastor Taranto desse Davi, sacerdote. Não é comigo não, estou fora, eu cheio de sangue, eu sou sacerdote, não posso me contaminar. A lei diz que eu não posso, Levítico 21, não posso me contaminar, senão ficarei imundo por 7 dias. E é mesmo. Em seguida vem, a Bíblia diz que vem outro. Vem o irmão Taranto de novo, levita agora. Morto, não sei se está vivo, o meu chefe não fez nada, e a lei diz que eu não posso tocar, nem vou tocar, e a lei diz que não podia tocar mesmo. Aí, irmãos, e Jesus está contando essa história. Aí ele diz o seguinte: passou de lá, mas um samaritano, deixa eu voltar, o texto que diz dos dois religiosos, eles desciam, e na sequência diz que mas o samaritano ia. Então, os dois religiosos desciam, mas o samaritano ia. A estrada é a mesma, Jerusalém para Jericó, só que os religiosos desciam e o samaritano subia.
Você sabe que Jericó era cidade dormitório, porque não tinha lugar para todos os sacerdotes, na época, principalmente da Páscoa, né? Porque eles serviam, tinham 24 turnos de sacerdote, e tinha sacerdote, irmãos, que às vezes só servia uma vez na vida, né, pastor? Era uma vez só na vida, e você servia por uma semana. Você já pensou? Você esperar a vida inteira como sacerdote para poder ministrar, exatamente nesse dia, você tem que acudir alguém caído, você nem conhece, se contaminar e ficar 7 dias contaminado. Então, a estrada é Jerusalém para Jericó. Agora, nessa estrada, tinha 3 caminhos. Tinha o caminho do sumo sacerdote, outro sacerdote, tinha o caminho do levita e tinha o caminho do samaritano. Então, os sacerdotes não tinham muitas vezes lugar para dormir lá em Jerusalém, e dormiam em Jericó, que é próximo. Jericó era uma cidade dormitório. Então, como eu falei para vocês, um sacerdote, às vezes ele tinha que, nesses 7 dias, por dia ele matava de 20 a 30 animais. Você já pensou? E tinha que cuidar de 2.000 ou 3.000 pessoas lá no templo. Era muito melhor eu investir o meu tempo e o meu preparo da vida inteira nesses 7 dias de oportunidade que eu tenho de trabalhar no templo, do que perder meu tempo com uma pessoa lá. Eu vou ser bem sincero com os irmãos. Deixa eu ser sincero, não posso ser hipócrita. Eu sabia da minha responsabilidade daqui à tarde. Mas você já pensou? Na hora que eu estou saindo de casa, alguém me pega pelo braço: Taranto, pelo amor de Deus, vem aqui em casa. Você tem que orar aqui pelo meu filho, ou minha esposa, lá alguém está tentando se matar, ou expulsar demônio. Eu falei assim: vamos, vai desculpar, mas tem lá, não sei, 100, 200 pessoas me esperando na Camboriú. Fui! Eu faria isso, quem não faria? Mas o samaritano não. O samaritano parou o que estava fazendo. A Bíblia diz que ele se achegou e fez aquilo que o sacerdote e o levita não fizeram. Agora preste atenção, nós estamos falando que essa parábola está relacionada com a pergunta que o doutor da lei fez. E olha só o enquadro que Jesus dá nesse camarada, né? Então nós temos aqui o sacerdote e o levita que desciam, né? Eles passam de lá porque não podiam tocar no defunto. Está explicado porque a presença do sacerdote e do levita estão nesta parábola. Então estão vindo e estão indo dormir na cidade. Está explicado porque que esse homem foi espancado no meio do caminho. Porque todo mundo que passava nesse caminho, ou estava levando dinheiro para oferta, ou estava vindo com dinheiro de cima para baixo também. Sempre tinha gente com dinheiro nesse caminho, de Jerusalém para Jericó. Só não está explicado uma coisa nesse texto aqui: o que esse samaritano está fazendo aqui? Porque samaritano não adora em Jerusalém. Você se lembra em João capítulo 4, quando Jesus está conversando com aquela mulher? Vocês adoram em Jerusalém. E nós adoramos onde? No Monte Gerizim, lá em Samaria. Não era lugar de samaritano para lá, irmãos. Que coisa louca! Jesus é tremendo. O que esse samaritano está fazendo lá? Se não é o lugar dele? É uma parábola. Mas tudo tem um porquê. Jesus está conversando com esse homem que está perguntando quem é o próximo dele. E aí Jesus então explica. E aí eu tive uma instrução, uma aula com um professor chamado Brian Kibuka. Isso não está na Bíblia, mas ele é doutor, pós-doutor, ele é da Igreja Batista, e ele estuda história antiga, história clássica. E ele falou algo muito interessante, não está na Bíblia isso, mas olha que curiosidade interessante. Porque ele disse, inclusive, que um samaritano, se ele quisesse adorar em Jerusalém, poderia. Mas só que ele não podia, apóstolo Zilmar. Chega lá, eu vou a Jerusalém. Não pode. Ele tinha que contratar um sacerdote, para que esse sacerdote fizesse as purificações dele, para que ele pudesse ir lá. E onde que é que o samaritano fazia as suas purificações? Você sabe que a cidade de Jerusalém é uma cidade no alto, né? Os irmãos já viajaram para lá, ficam mais no alto. Agora você imagina antigamente, com aqueles altares de sacrifícios, né, quando tinha um templo, aquelas águas que eram lavadas, porque tinha que matar um animal e lavar, lavava, que aquela água com sangue, aquela sujeira de fezes, elas corriam pelas valas que tinham no templo, elas iam para tubulões grandes, e esses tubulões iam para tubulões menores e caíam pelo lado de fora da cidade. E esses tubulões, essa água imunda,
era chamada ironicamente de fonte da água da vida pelos judeus. E era nessa água que os sacerdotes levavam o samaritano para tomar banho. Isso não está na Bíblia, foi ele que falou. Eu achei interessante, é uma curiosidade, vamos pesquisar com mais profundidade. Mas se isso for verdade mesmo, e é bem interessante, porque quando Jesus está conversando com aquela mulher samaritana, ele diz: se você só conhecesse o dom de Deus e quem é que está te pedindo dar-me de beber, tu lhe pediria e ele te daria água viva. E logo em seguida ele diz que aquele que tomasse da água dele, fontes de água viva fluiriam do seu ventre. Então eles sabiam muito bem do que estava falando, só que não era essa fonte de água contaminada que Jesus estava falando, era a fonte de água da vida, né? Então, o que Jesus estava querendo ensinar então para esse doutor da lei que estava perguntando quem é que é meu próximo, né? Olha como é que se aplica a palavra. Na realidade, o homem caído, quem é? É o doutor da lei. O samaritano da história, quem é? É Jesus. Os dois que descem, quem são? É a religião cristã que não pode fazer nada por ele. E ele, sem saber, Jesus está querendo dizer nessa palavra, ele está como esse homem caído no meio do caminho, acha que está vivo, mas está morto. Mas só que na história dele, ele teve a oportunidade de encontrar alguém que estava na contramão. Quem é que está na contramão? O Jesus samaritano. Em João ele é chamado de samaritano. Jesus é aquele que pode restaurar as feridas dele, pode pegar nos braços, pode levar no repouso, pode pagar o preço, ainda vai falar que vou voltar. Que coisa tremenda, irmão. A essência do trigo é gerada quando andamos na contramão da religiosidade. Jesus falou assim: se você é um religioso, mas você é morto, você está caído no caminho, a religião não faz nada por você, mas eu sou o samaritano que vou te tirar dessa situação. Todo cidadão samaritano é discriminado e desonrado. Veja se realmente é verdade, tomar banho nessas águas imundas. Então tem duas pessoas humilhadas nessa história. Um é o caído no caminho e o outro é o samaritano que deveria passar por todo aquele processo de humilhação. Mas Jesus estava ensinando ele. Então, meus irmãos, se o grão de trigo não morrer, fica só, mas se morrer, dá muito fruto. Mas para que o trigo possa florescer, ele tem que passar por alguns processos. Não só o trigo, todas as plantas, não é só o nosso caso aqui é o trigo, né? O primeiro processo que o grão de trigo passa para que possa florescer, primeiro, Jesus disse: se o grão de trigo não morrer, fica só. Então tem que pegar o grãozinho, faça um buraco, bota no buraquinho e cubro. Quando eu cubro aquela sementinha de trigo, o que acontece com ela? Ela desaparece. Então eu aprendo aqui, se você foi chamado para florescer, para que o brilho do óleo esteja resplandecente na minha e na sua face, a primeira coisa que tem que acontecer na nossa vida é desaparecer. Tem muita gente que gosta de aparecer demais. Ah, meu Deus, o pastor não me chamou para cantar hoje. Glória a Deus, meu irmão. Glorifica a Deus aí que você tem a oportunidade de ir para a igreja. Olha, mas tem escudo que eu não prego. Glória a Deus, vou ouvir quem está pregando. Não, mas tem que aparecer. Mas nós estamos aprendendo aqui que o trigo, a primeira coisa para ser trigo, tem que morrer. Teve uma coisa meio estranha ali logo no início do ministério de Jesus, porque João Batista, ele veio anunciar a vinda do Messias. Você lembra? Ele veio anunciar. Só que o que aconteceu? João Batista, Jesus começou o ministério dele, ele batizou Jesus chamou os discípulos e começou o ministério dele. Só que João Batista parece que ele não entendeu que o tempo dele tinha acabado. E o que aconteceu? Ficou um ministério paralelo. Ficou João Batista e Jesus. Isso é tão verdade? Que os próprios discípulos de João falaram assim: ô João, aquele rapaz que o senhor batizou, estão batizando lá no rio, o senhor vai deixar? Aí a ficha de João cai. Aí ele: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Vamos sem forçar a barra. João estava dizendo o seguinte: é necessário que ele agora floresça e que eu desapareça.
O que eu tinha que fazer, eu já fiz. Só que tem uma grande dificuldade entre nós, irmão, de desaparecer, né? E quanto mais essa velha criatura ela é crucificada pela obediência de Cristo, mais o Senhor cresce em nós. E é uma coisa interessante, quanto mais você desaparece, irmão, quanto mais você é humilde, mais Jesus reflete na sua vida. É o contrário. E quanto mais você quer aparecer, menos prazer o Senhor tem em você. Né? Nós vimos aí com todo respeito, a irmã Inês chegou e disse, eu queria ficar lá, no meu lugarzinho. Eu também não gosto, sim, eu também não gosto muito não de... Tem uns que gostam, mas não é porque gosta nem de aparecer, mas é um jeito, né? É um jeito. Mas eu também... Mas, irmã, apareça, porque o teu tempo é agora, irmã. A senhora tem que aparecer. A sua Gilmar tem que aparecer, Carlinhos tem que aparecer, Isaías tem que aparecer, os irmãos que estão tocando tem que aparecer. Então, se sim, eu estou aparecendo, é porque é o teu tempo, apareça. Apareça. Se você quer ser uma bênção no reino de Deus, desapareça e Cristo resplandecerá em ti. Meu irmão. E olha, rapaz, eu posso contar todas as experiências de Jesus aqui, né? Deixa eu pegar uma aqui de Lucas 14. Jesus foi convidado para ir para uma festa. Eita, Jesus é festeiro, é da Assembleia. Só pode ser. Jesus festeiro. Capítulo 14. O rapaz todo inchado, hidrópico, inchado. Oi, Jesus, que bom que o senhor veio na minha casa, uma situação. Sábado. Os doutores da lei, tudo ali. Eu gosto de ver. Meu pai, os religiosos do lado. Jesus levanta e fala: é lícito orar no sábado? Ninguém falou nada. Ele pegou o rapaz, ser curado. Irmãos, é a minha fé, desculpa. O homem estava inchado. Eu acredito que na hora que Jesus falou, seja curado, na hora ele fez assim, secou. Eu creio, minha fé, desculpa. O que aconteceu, pessoal? Aí Jesus falou assim: se vocês tivessem um boi, um jumento, que caísse no buraco no sábado, vocês iam deixar? Aí, na sequência, ele diz assim: e Jesus ficou observando como eles ficavam escolhendo os primeiros lugares. Então, o pessoal, quando chega, pode sentar na frente, né? Eu tenho que aparecer. Deus o livre se eu pegar o lugar de alguém ali, ou lá na minha igreja, lá na Itajaí. Irmão, só falta dizer: a cadeira é numerada, essa cadeira é minha, eu estou acostumado a sentar aqui. Onde é que está escrito teu nome aqui? Ninguém é dono de cadeira aqui, não. Se tiver lugar, senta. E Jesus está ensinando isso. Ele percebeu que as pessoas estão chegando e sentando no primeiro lugar. E ele está na casa dos outros, e Jesus não é fácil. Ele está na casa dos outros, ele pega e faz assim, ó. Ei. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Está na casa dos outros. Como vocês forem convidados para ir na casa de alguém, numas bodas, está falando de festa, de casamento, festa, né? Boda, festa. Não vai se sentar na frente, não. Vai lá para trás. Sabe por quê? Pode chegar alguém com mais honra que você. Aí o anfitrião vai ver que você está sentado no lugar errado. E vai dizer: meu amigo, sai daqui, vai para lá, que tem gente com mais honra que você. Vai lá para o teu lugar. Então você vai lá para trás. Porque se o anfitrião que te convidou perceber que você tem mais honra do que aquele que está sentado aqui, aí na frente de todo mundo ele vai dizer: irmãos fulano, não, teu lugar não é não. Vem aqui para frente. Aí você vai ser honrado. O que Jesus está ensinando aqui? Não se coloque no lugar onde Deus não te mandou estar. Respeita quem está, porque é o tempo dele. Vá lá para o fundo. E olha só, hein? Já aconteceu comigo. Já sentei lá no fundo. Não sou melhor que mim, sou pior que mim. Fui lá, cheguei, fiquei, agora a mãe Inês falou: atrás. Alguém, às vezes não é nem um anfitrião. Alguém vê. Não. Vem cá, a glória do Senhor. Irmãos, quando chegar o nosso tempo, vai ser a hora de aparecer. Mas se não chegou, honre aquele que está na frente e se coloque no lugar onde Deus te chamou para estar. Jesus não é fácil. O problema é que nesse processo de se transformar em trigo, a gente está até enterrado.
Mas acontecem umas coisas estranhas aí, que nem a botânica explica. É um trigo que fica meio joificado. Ele é um trigo meio flex. Trigo flex. Ele é trigo e é joio. É igual aquela ovelhinha, né? Eu não sou pastor de igreja, né? Mas quem é pastor de igreja, tem uns irmãos aí, sabe? A ovelhinha, quando é ovelhinha, você pega lá o bastãozinho do pastor, né? A vara e o cajado, tem funções, não é para espancar não, a gente sabe disso, não é para guiar outra, então é para corrigir. Aí o pastor com todo amor vai lá com a varinha. Se é a ovelhinha, vai tomar um toquezinho lá e vai fazer. Mas quando é uma uma ovelhinha lobificada, aí vem lá o pastor, ó filhinha, não faz isso não. Ao invés de fazer bé, ela vai fazer. Opa, é flex. Então cuidado, pastor, tem umas ovelhas flex. Tem umas ovelhas meio lobo aí. São os trigos joificados, né? São os apavonados quando chegam na igreja. São os pavões. Toma cuidado, não chega por baixo. Eu me alegro quando leio o livro de Ruth, né? Lá no final do capítulo 1, que quando elas chegaram de volta para Belém, a fala de Noemi, quer dizer, é uma coisa assim meio estranha, porque foi ela que escolheu sair de lá, e na volta as pessoas começaram a dizer: você voltou, Noemi, porque Noemi significa doçura, né? Aí ela, muito cheia de vitimismo: não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, porque o Senhor pesou sobre mim a sua mão. Pera aí, quem foi que mandou você sair de Belém? Foi o Senhor? Não, foi você que escolheu. Por que os outros permaneceram em Belém? E tem muita gente que, quando toma decisão precipitada, se dá mal e bota a culpa em Deus. E lá no finalzinho vai dizer: e elas chegaram em Belém na época da colheita da cevada. Não foi colheita de trigo. Tem muita gente que, quando vem para Belém, quer chegar na colheita do trigo. Não, meu irmão, chega por baixo. Cevada é um cerealzinho mais de pobre, né? Porque antigamente só escravo comia pãozinho de cevada, era chamado também de pão dos escravos. Mas o camarada apavorado, ele acha que tem que aparecer. Aqui não é lugar de aparecer. Segunda coisa que acontece com o grãozinho: primeiro, ele some. Segundo, dentro da terra ele está lá desaparecido. E dentro da terra, num lugar que ninguém está vendo, começa um processo de transformação naquele grãozinho. É coisa que ninguém está vendo, mas como ele está escondido, é o tempo, é o processo de estar escondido. Jeová começa a trabalhar ali, né? Processos botânicos, biológicos começam a acontecer naquela sementinha. E assim também o crente, quando passa por esse processo, ele já desapareceu, entendeu a chamada dele. Agora, quem sabe até o momento de ficar em silêncio, porque há momento, há tempo para todas as coisas na nossa vida. Quem sabe chegou o momento de ficar calado, momento de não ser usado, mas é o momento que alguns processos começam a acontecer lá dentro desse momento que você está escondido. Transformações começam a acontecer. E você, eu me lembro quando eu era pequeno, há bastante tempo, né? Quando eu era pequenininho, você também está quantos anos aí para mim? Boizinho, 5, rapaz, estou com 5,9. Mas a professora de ciências na época, né? Ela fala assim: meus queridos alunos, nós vamos fazer uma experiência. As mães aí se lembram disso também, né? Vocês vão plantar um feijãozinho, um algodão, lembra disso? Aí pegava aquele copinho, botava o algodãozinho, né? Aí botava um grãozinho de feijão para ver o que acontecia com molhado, né? E, irmãos, eu me lembro, olha o que ficou gravado. Claro, ele brotou, né? Nasceu ali o feijãozinho, nasceu a raizinha, mas fica um mau cheiro terrível. Vocês se lembram? Um cheiro ruim, né? Porque morre. E Jesus falou: se o grão não morrer, fica só. Mas se morrer, dá muito fruto. Aquele feijão tem que morrer. Então, nesse processo que está sumido, está enterrado, você tem que morrer. Tem que morrer para todas as coisas que antes te influenciavam. Se o pecado te dominava, agora você tem que morrer para o pecado. O pecado nunca morre para nós, não, irmãos. Agora nós temos que estar mortos para o pecado. Essa é que é a diferença. E é nesse momento que essas coisas acontecem, né?
Nós passamos por essa transformação. Eu era uma criatura de Deus, agora sou filho de Deus. Eu tinha uma mente perversa, mas agora a minha mente começou a trabalhar de forma diferente. Agora é a mente de Cristo. Aí eu só pensava em besteira, pensava em coisa ruim, tragédia, carnalidade. Agora é Filipenses 4:8, começa a fazer efeito em mim. Tudo que é bom, agradável, tudo que é edificante, tudo que é boa fama, se há algum louvor nisso pensamos. Então a nossa mente é diferente. Terceiro passo agora é a espera. Não adianta só morrer, estar lá em transformação, mas tem que esperar. Faz parte do processo. Infelizmente nós estamos vivendo essa época do Ctrl Alt Del, né? O meu filho é TI, ele trabalha com computação, e eu vejo lá, ele bota lá os computadores dele lá, aí ele bota lá um comando lá, você fica rodando lá com alguma coisa travada, ele, não pai, peraí, deixa eu reiniciar. Ctrl Alt Del, pá, aí volta, zera tudo e começa. Ei, aqui não funciona assim. Tu vai ter que esperar. Vai ter que esperar. Eu me lembro, eu era solteiro, um perrengue danado, morando sozinho lá no Rio de Janeiro. Eu, mais uns colegas tudo crente, mas solteiro, ganhando pouco, pastor, só comendo cuscuz. Por isso que eu sou meio amarelo assim, né? Mas graças a Deus eu cuscuz, né? Cuscuz deixou em pé, né, irmão? Então, cuscuz é bom. Morando com pernambucano, né? Eu sou paulista, né? De coração, de nascimento. Sou carioca de coração, catarinense de coração e nordestino também, porque eu convivi com os nordestinos que moravam comigo lá. Então, eu já nem sei mais que eu sou, né? Perdi minha identidade. Mas eu me lembro que uma vez eu falei assim, estava ruim, assim, uma situação ruim. Eu fiquei sabendo que estava tendo um congresso de jovens num bairro perigoso lá no Rio, Honório Gurgel, é perto onde tem hoje lá eles chamam de roubalto lá, vende peça de carro roubado, nesse lugar, eu fui lá, sozinho, os outros estavam viajando, marinheiro, né? Aí eu fui, cheguei no culto, congresso de jovens, era uma sexta-feira, e eu tô lá, não conheci ninguém, mano, não conheci ninguém, namorado meu programa, tô sentado lá, daqui a pouco chegou um bilhetinho na minha mão. Eu, novo convertido, tinha uns 2 anos de convertido. Peguei aquele bilhetinho. Moço, naquela época era moça. Nunca te vi, não te conheço, mas Deus manda te dizer que tem o ministério da palavra na sua vida. Eu falei assim, rapaz, ministério da palavra. Eu conheci o ministério da saúde, da educação, ministério dos transportes. Por que ministério da palavra? Aí fui perguntar para quem sabia. E eu tímido, você não tem noção. Eu falei assim, não, mano, você vai, Deus está dizendo aí que vai te usar na pregação da palavra. Eu, 40 anos atrás, tem que esperar. Tem que esperar. As coisas quando acontecem, irmãos, você nem precisa ir atrás. Eu liguei para você. Não, Carlinhos. Não, claro que dá, nós somos chamados para isso. Tem que esperar. Esse negócio de controle de Deus que não funciona não. Tem até uma história de um rapaz, estava indo para casa, aí tinha que passar num terreno baldio, passou numa árvore e viu uma crisálida. Crisálida é aquele casulinho onde a lagarta deixa de ser lagarta, está virando mariposa ou borboleta, né? Sabe como é que é? Ela é uma lagarta, né? Depois ela faz o casulinho, depois nasce uma borboleta. E ele passou bem na hora, irmãos, porque a bichinha estava rompendo. E ele, puxa, que coisa linda! Muito bem intencionado. Correu em casa, pegou naquelas coisas da mulher, aquelas pincinhas pequenininhas, tesourinha pequenininha que a mulher tem, né? Foi lá, muito bem intencionado. Vou ajudar essa bichinha a nascer. Foi lá devagarinho, rompendo ali o casulinho, tal, pegou com todo carinho. E você já viu a borboleta quando nasce? Ela nasce toda, a asinha toda torta, né? E aquela ali, o que fez? Ele quis ajudar. Só que quando ele botou a bichinha na mão, jogou para cima e falou assim: voe para a liberdade. Irmão, do jeito que ele jogou, ela só fez aquela meio círculo assim, nunca mais voou. Pulou o processo. Quando Deus fez esse bichinho e botou no casulinho,
para ela romper aquele casulinho, é tipo uma academia. Ela está lá, ela vai fazendo força, que já está fortalecendo a asinha dela para poder voar. Agora vai lá o outro corta, ela nem sabe o que tem que fazer. Talvez seja por isso que nós temos hoje pastor que não pastoreia, missionário que só vai fazer turismo, pregador que não prega nada, porque pulou o processo, não subiu, não se desenvolveu, não esperou o tempo. Tem que esperar o tempo. E a Bíblia diz que o quarto passo é o ressurgimento. Foi enterrado, sumiu, passou, está em transformação. Agora esperou o tempo, é a hora de começar a aparecer coisa nova. Você já entendeu, já parou para ver que quando a gente planta alguma coisa, o que nasce é completamente diferente? Você planta uma semente, você plantou a semente, e o que nasce é uma folha verde. Não tem nada a ver, é uma coisa completamente diferente. E é isso que o Senhor faz. Havia uma guerra na época lá do apóstolo Paulo, em Gálatas, né? Havia uma briga, irmãos, está escrito na Bíblia. Um ficava assim, um judeu, aquele com circuncisão, levantava a saia assim, falava, eu sou circuncidado, mostrar para o outro que estava circuncidado. O outro levantava a saia e falava assim, eu não sou circuncidado. Aí Paulo, para com isso! O ser circuncidado não é nada, o não ser circuncidado não é nada. Agora, olha o que ele diz: o que vale para Deus é ser nova criatura. Não importa o que você tem de marca no teu corpo, o que importa é quem você é na sua essência. Não é naquilo que estão dizendo, mas é naquilo que Deus vê em você. Não é no que você parece ser, mas é naquilo que você é. Porque se for depender dos nossos irmãos, até às vezes, infelizmente, eles nunca vão nos considerar por aquilo que eles veem, porque eles não sabem o que está dentro de nós, o que a gente está passando. Eu não sei o que você está passando, eu não posso te julgar por isso, não posso. E vem o processo de criação dessa nova coisa nova que vai nascendo. E escuta aqui, e Jesus falou sobre isso. Nova geração, coisa nova que nasce, não é remendo de coisa velha. Jesus disse: não se pega vinho novo e se coloca em odre velho. Não se põe remendo novo em roupa velha. Tem que mudar os conceitos. Eu não posso chegar com aquela cabeça bitolada minha de lei e botar evangelho, não vai funcionar. Por isso que tem que morrer, as coisas têm que ser novas. Quem está em Cristo, nova criatura é. Tudo se fez novo. Meus pensamentos são novos, minhas perspectivas são novas, a minha maneira de ver vai ser tudo novo. Se olha um camarada desconfiado, algumas coisas tem que ser desconfiado, mas irmãos, a gente tem que agir com amor agora, é diferente. As pessoas têm que ver Cristo em nós através das nossas atitudes. E os processos finais já estão terminando, para que o trigo se torne pão. Agora ele nasceu, até que enfim, né? Mas aí começa a outra etapa, irmãos. O trigo agora ele é cortado, ele é colocado para secar. Aí ele vai para um lugar chamado eira. Eita, nós! Eira é uma pedra, uma laje, que eles deixam aquelas baguinhos tomando sol, porque ele está meio verdinho, então ele tem que soltar da casca. Aí o sol vai queimando, vai esquentando e ele vai se soltando daquela casquinha, porque aquela casquinha ela é muito importante até um tempo, mas depois aquela casca começa a atrapalhar. E tem muito crente cascudo, irmão, que precisa tomar a lambada mesmo, e a lambada é na palavra, né? A melhor coisa para tirar a casca de crente cascudo é a palavra de Deus, né? A Bíblia diz que mais vale uma repreensão no justo do que 100 açoites nos tolos. Aquele que é justo, basta uma repreensão que a casca sai, mas para aquele que a casca não quer sair, tem que apanhar a palavra, a casca vai sair, porque é boa essa casca até um tempo, mas chega um tempo que essa casca não dá mais, irmão, porque o Senhor quer fazer coisa nova na minha e na sua vida. Aí saiu a casca, glória a Deus. Acabou o processo? Não, acabou não. Aí vem a pá de joia, é uma pá diferente com um buraco. Ela pega a pá, assim, pega aquele trigo, vê o camarada ver, onde é que está o vento está para lá, ele pega e joga o trigo no vento. Aí o vento bate naquela palha com
grão com tudo, a palha vai para um lado, o grão vai para outro, e aí é separado. Então, irmão, se você quer realmente ser um grão de trigo na presença do Senhor, se você quer ser moldado nas mãos do grande panificador celestial que é o Senhor Jesus, temos que nos colocar nas mãos dele, passar por todo esse processo. Tá bom, pastor, pelo amor de Deus, acabou, já não acabou, não tem mais. Agora tem que moer, tem que botar o trigo e moe. Uma parte você pode comer até sem moer, mas outra parte você vai ter que moer. E olha só que interessante, né? A gente vê na Bíblia que lá em Isaías capítulo 53, olha o que diz ali: foi ferido pelas nossas transgressões e foi moído. E olha que lá no 53 na frente ainda vai dizer assim, ó, aprove ao Senhor moê-lo, fazendo enfermar. Aprove ao Senhor moê-lo, moer Jesus. Então Jesus é o trigo que morreu por nós, mas ele morreu para que nós pudéssemos ter vida. Se um grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Se Jesus não morresse por mim, por você, ficaria só. Mas olha só os frutos que deu a morte de Jesus: morte e ressurreição. E muitas vezes o inimigo procura interferir nisso. Deixa a gente arrancar. Não arranca não. E a gente vai ver desde o capítulo, do primeiro versículo do capítulo 13, que é o capítulo da semeadura, Jesus está falando toda hora disso. Tem hora que o semente cai na beira do caminho, e vem a ave e come. Senhor, quem são essas aves? Jesus vai dizer: é o diabo. E tem uma parte que cai no meio das pedras. Jesus, o que é a pedra? A pedra são aquelas pessoas que ouviram, mas não tem profundidade. E a semente não brotou. Deu até um jeitinho, parecia que ia, mas não foi. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Jesus, o que é o espinho? Jesus explicou: o espinho são as dificuldades, são as perseguições. As pessoas brotaram, já estava pronto de produzir, mas na hora de produzir, por causa dessas perseguições, voltaram as costas para mim. E a boa terra, Jesus, o que é? Ah, boa terra. É bem verdade que tem 3 tipos de boa terra. Tem aquele que produz a 30, vai produzir. Tem aquele que produz a 60 por 1, e tem aquele que produz a 100 por 1. Essa é a boa terra. É aquele que ouviu a palavra, sabe que tem que passar pelo processo, mas não virou as costas para o Evangelho. Eu quero encerrar. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Mortos, enterrados, transformados, renascidos que somos, selecionados, provados, temperados, moídos, e aqui estamos para a glória do Senhor. Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Eu quero encerrar com algo bem interessante da palavra de Deus. Você sabia que Jesus, ele é o trigo que foi moído? Rapaz, Jesus é meio fixado com esse negócio de pão, né? E eu sou o pão da vida, ele é o pão mesmo. Nasceu em Belém, casa do pão, vamos ver se pode, né? Eu sou o maná, Jesus é o pão em todo sentido. Quando a gente lê a história lá no segundo livro dos Reis, capítulo 4, que havia fome na terra, e os filhos do profeta estavam sentados, alguém preocupado, muito bem intencionado, saiu para procurar comida, só que ele não conhecia, e encheu a capa de um vegetal, um pepino envenenado. Fez um sopão, não é esse aí que não vai tomar não, tá? Fez um sopão, esse aí está na bênção. Alguém experimentou, pastor? Ei! Para tudo, tem morte na panela. Aí, graças a Deus que tinha um homem de Deus lá, devia ser pernambucano, porque trouxe uma solução só depois do pessoal do Nordeste. Traga farinha. Se fosse lá de Belém, farinha d'água. Traga farinha. Farinha. Irmãos, se você procurar nos anais da medicina, ou dos toxicômanos lá, você não vai achar nada de farinha quebrar a ação venenosa daquilo.
o que eu aprendi quando o Senhor usa farinha para tirar o veneno? Isso é para você que veio aqui, que investiu nesse tempo à tarde para vir ouvir. Escuta, grava isso no seu coração que eu vou falar. O nosso Deus tem soluções simples para problemas complicados. Eu não sei o que você está precisando nessa tarde, mas eu agradeço a Deus porque você foi uma semente que foi plantada em boa terra. Se não fosse plantada em boa terra, tu não estarias aqui nessa tarde, não. Você estaria em outro lugar, estaria em outro lugar. E eu vim para ser bênção na sua vida nessa tarde. E eu quero orar por você que está passando. Pastor, olha, eu tirei força, não sei de onde para vir. Deus sabe que quase eu não vinha, mas foi o Espírito Santo de Deus que te trouxe aqui. Não foi para me ouvir, não, foi para ouvir o Espírito Santo de Deus falar no teu coração. Eu queria orar por você que entrou aqui nessa tarde, está passando por um problema, está precisando de uma intervenção na sua família, no seu casamento. Eu não sei. E isso, pastor, tem pessoas com terceira idade que tem problema no casamento? Mas claro que tem, somos pessoas normais, somos seres humanos, não é idade, a idade não está no corpo, a idade está na alma. Se você precisa de uma intervenção de Deus, hoje é o dia aceitável do Senhor, para o Senhor transformar a tua vida. Saia do teu lugar em nome de Jesus, nós vamos orar por você. Venha cá em nome de Jesus. Venha cá. Aleluia. Levanta suas mãos daqui para frente. Vamos orar pelos nossos queridos do cristão. Amado Deus e eterno Pai, Senhor, primeiramente nós queremos te agradecer pela grande oportunidade e honra de estar nesse lugar, falando do teu amor, da tua santa palavra. Eu te louvo pela vida dos meus queridos irmãos que aqui estão. Eu te louvo pelas famílias que estão aqui representadas. Onde chegará, Senhor Deus, essas imagens? Eu não sei. Famílias que serão tocadas, serão, ó Deus, alcançadas pela tua palavra. Transforma vidas, ó Deus. Enraiza os teus filhos na tua casa. Tira toda a casca da nossa vida, Deus. Tudo aquilo que está atrapalhando a manifestação do teu Espírito, para que nós possamos frutificar e, ó Deus, demonstrar nas nossas faces o brilho da tua unção. Xaranha! Deus nos abençoe e nos guarde nesses últimos dias da tua igreja nessa terra. Nos livra, que possamos sempre ter uma palavra de amor, de apoio, de reconciliação. Possamos sempre ter um abraço. Senhor, tira todo o sentimento de ódio do nosso coração. Oh, meu Deus, nos ajuda. Abençoa a direção, Senhor Deus, desse grupo. O pastor Isaías, sua esposa, seus cooperadores, o pastor Zilmar, a mãe deles, Senhor, os pastores dessa igreja, o Carlinho, sua casa, sua esposa, toma nas tuas mãos, continue abençoando e prosperando seus ministérios, ó Deus, e que o teu nome seja glorificado em tudo nas nossas vidas. É o que te pedimos e já te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Só para você não esquecer, nosso Deus tem solução simples para problema complicado. Você vai ver só o que Deus vai fazer de um jeito que você vai falar, meu Deus, como é que pode? Ele vai fazer. Creia no Senhor, leve essa palavra no teu coração em nome de Jesus. Pastor Silmar, muito obrigado. Isaías, Carlinhos, muito obrigado.